Y por supuesto estuvimos conversando también con el responsable, el propietario de esta empresa que, como les decíamos, llegó desde Porto Alegre. Es una empresa gaúcha, pero ha realizado demoliciones en diversas partes del vecino país, en Brasil, en todos los estados prácticamente, y con diferentes mecanismos de demolición. Estuvimos conversando, como les decíamos, con Felipe Müller. Él es el responsable de esta empresa. Nos cuenta qué tipo de mecánica se está utilizando para la demolición del predio y también nos cuenta un poco más acerca de qué otro tipo de servicios brinda a nivel de demoliciones de estruturas de diversos tamaños esta empresa a lo largo y ancho de Brasil. Sim, começamos hoje, mas com certeza não termina hoje. É uma situação bem atípica, complexa. É um prédio que sofreu uma catástrofe, está em colapso iminente, então os métodos para a consolidação do desmonte não são convencionais e muito limitados, né? Não existe a possibilidade de a gente fazer uma demolição tradicional mecânica, não existe a possibilidade de a gente fazer uma implosão em função dos lindeiros, também não existe a possibilidade de nós fazermos uma demolição com intervenção manual de pessoas ali envolvidas, né? Então a única estratégia que a gente encontrou como uma solução foi fazer uma solução integrada entre a mecanizada convencional, que é uma escavadeira de 22 toneladas com um pulverizador, que é um implemento específico para demolição. Então ele mastiga o concreto e faz um corte com precisão. Só que como a estrutura chega a ter 15 metros de altura, a gente vai usar o guindaste para içar esse implemento que é acoplado na escavadeira. Então tem uma mecânica conjunta, né, que a gente teve que fazer essa estratégia para atender. Chegar na altura, livrando a questão da energia também, que agora ocorreu um desligamento, mas no turno da manhã a gente estava cortando com ela ligada. E a expectativa é que em 5 dias a gente remova ali os pavimentos mais críticos com a altura com a cota mais alta. E depois de 5 dias a gente termine completamente o trabalho. Então tem uma expectativa de em até 10 dias executar a demolição total. Quizá la forma más limpia de demoler un local sea la implosión, pero acá lo que afecta principalmente es eso, de que la pared es compartida con los locales de al lado. Sim, de fato a implosão seria um ponto muito crítico, essa edificação lindeira aqui. A gente tem alguns procedimentos que a gente cumpre antes da demolição, que é, por exemplo, o laudo cautelar de vizinhança. Então, antes da demolição, a gente fez laudos nas edificações vizinhas, ilustrando todas as fissuras e rachaduras e pontos críticos, fraquezas que existiam nas edificações antes da demolição, e depois isso é comparado, né, um documento assinado com o CREA por trás, dando esse suporte, para ter validação, né, de mostrar que a gente não está causando nenhum dano. A implosão, né, já seria algo que comprometeria com certeza ali por questões de vibração. Nesse caso não se aplica, né, mas existe sim o método e muitas vezes é a única solução viável. E a melhor, é a mais segura. ¿Y esta solución que ustedes encontraron es 100% segura para estos locales que están al lado? Sim, 100% segura, porque o pulverizador ele nos dá uma precisão de corte, né? Então ele não, longe do raio de atuação dele, de onde ele mastiga, ele não exerce nenhum tipo de vibração e nenhum ato sistêmico ali de fissuras e tudo mais, né? Então a gente vai demorar um tempo para conseguir mastigar toda a estrutura, mas é em função da segurança. Teniendo en cuenta que van a comenzar dentro de media hora más o menos quizá la demolición, ¿hasta qué hora estarían trabajando en esa parte hoy? Teniendo en cuenta que estamos a las 4 y algo de la tarde, a las 18 más o menos ya es de noche. Infelizmente por questões trabalhistas aí, eu acho que a gente vai só até às 6 horas. Se existisse uma liberação do entorno e tudo mais, a gente se empenharia em seguir um pouco mais, sabe, uma ou 2 horas extras, né? Mas aí precisa ver com os técnicos se a questão de visibilidade permite, né? Porque ao anoitecer já não está muito fácil, né? De enxergar ali. Então, se anoitecer, realmente eu acho que impossibilita. ¿Cuáles son los mayores riesgos que se corren en esta demolición y cuáles son las medidas de seguridad que se implementan para evitarlos? Essa eu acho que eu vou Quais são os maiores riscos nesse tipo de demolição e quais são as medidas que vocês aplicam para evitar esses riscos? Bom, sobretudo a segurança das pessoas, né, dos trabalhadores envolvidos e da população em torno, né? Então a Defesa Civil sempre vem com um auxílio muito forte nessa pegada, mas quando a gente recebe uma demanda, a gente tem que fazer uma análise dos riscos e com isso a gente monta uma estratégia de plano de ação, né? Então, com os riscos que a gente elabora o plano de ação de acordo com a maneira que a gente tem para concluir o trabalho, mas, assim, respeitando os riscos e, primeiro, as pessoas e, segundo, os lindeiros e, em terceiro, a integridade dos nossos equipamentos, né? Então, tem esses 3 pilares que a gente, nessa escala, elenca como os mais importantes. E a engenharia que, de fato, vai ter soluções, né? Eles vão trabalhando, vão pensando e vão chegando, né? Porque a nossa empresa ela tem todos os métodos de demolição, né? Mecanizado com máquinas das mais leves, compactas para acessar o local
confinado, as maiores, que são essas que estão aqui presentes. Existe o corte com fio diamantado, que então tu consegue laçar um prédio desse de fora a fora e cortar ele no meio. E é uma tecnologia que também não envolve risco, porque tu faz a distância. Existe a implosão com o uso de dinamites. Existe a implosão de estruturas metálicas também, tanto dentro da água quanto fora da água. Então, com essas ferramentas, a gente consegue remover uma montanha, né? E dificilmente a gente fica limitado por questão de segurança, porque daí a gente adapta, faz solução híbrida, ou junta soluções, né? Então, tem como fazer muita coisa, assim. La última, Felipe, tú dijiste que por cuestiones laborales hasta las 6 de la tarde trabajaban acá. Isso. Mañana, ¿qué hora retomarían? 8 horas. Das 8 às 6 o expediente. Intervalo de 1 hora para o almoço.